Olá, eu não sou ninguém na internet. Meu nome é Diego Ramos, eu sou membro da Igreja Bíblica do Preá, no Ceará, e sou professor e membro do Conselho Diretor do Instituto Bíblico Antioquia também, no Ceará. E estou aqui gravando esse vídeo completamente fora da minha própria natureza, daquilo que eu costumo fazer, mas eu achei necessário gravar esse vídeo aqui em resposta ao que o pastor Iago Martins postou em relação à decisão da Igreja Comunidade da Graça, pastoreada pelo pastor John MacArthur, de desobedecer às recomendações do Estado da Califórnia. Eu quero começar dizendo que o Iago Martins errou. Ele errou na sua crítica ao pastor John MacArthur. Em primeiro lugar, ele errou no tom desrespeitoso, e em alguns pontos até mesmo chegando ao ponto da arrogância, na sua crítica ao pastor John MacArthur. Paulo exortou ao jovem pastor Timóteo que se um homem mais velho se torna repreensível, que ele seja repreendido não com aspereza, mas com espírito de brandura, como quem aborda o seu próprio pai. Então, se a decisão dos presbíteros da Grace Community Church, e não apenas do pastor John MacArthur, o torna ou não repreensível, alguns de nós podemos concordar ou discordar, chegar a conclusões diferentes, mas aceitar que um jovem pastor chame um pastor idoso, testado, até aqui aprovado por Deus, de louco, de turrão, de infantil, é ignorar o ensino das Escrituras quanto à postura que se deve esperar de um ministro do Evangelho de Jesus Cristo, de um servo da Igreja de Deus. Então, Iago errou no tom desrespeitoso. Em segundo lugar, Iago errou no conteúdo desinformado da sua crítica. E a crítica do pastor Iago é desinformada em vários níveis. Em primeiro lugar, que a decisão de desobedecer às determinações do Estado da Califórnia não foi tomada monocraticamente pelo pastor John MacArthur. O texto do manifesto que está no site da Grace to You e da Grace Church diz claramente que se trata de uma decisão dos presbíteros da Grace Community Church. E para quem não sabe, talvez inclusive o próprio Iago, a Grace Community Church possui 42 presbíteros, entre aqueles que são funcionários assalariados e aqueles que são leigos, incluindo alguns dos presbíteros da área médica e outros da área legal. Então, para quem não sabe também, inclusive talvez o próprio Iago, todas as decisões do presbitério da Grace Community Church são tomadas apenas quando há unanimidade entre os presbíteros. Então, dessa forma, ele está imputando loucura e infantilidade não apenas a um homem, mas a um corpo de 42 homens de Deus sérios e piedosos e experientes. Em segundo lugar, a crítica do Iago também é desinformada. Talvez ele não faça isso de forma intencional, mas ele faz parecer como se a Grace Community Church em nenhum momento tivesse interrompido as suas atividades e decidido seguir, honrar as orientações governamentais. O que não é verdade. A igreja decidiu seguir as recomendações das autoridades locais do estado da Califórnia em março, até recentemente, de fato, transmitindo os cultos apenas online. Em terceiro lugar, o tom da crítica do pastor Iago faz soar como se o pastor John MacArthur tivesse obrigado os irmãos a se amontoarem no prédio principal da igreja e tenha proibido o uso de máscaras. E quem ouviu a pregação do último domingo ouviu o próprio pastor John MacArthur relatando que no primeiro domingo ele pregou apenas para sua esposa e para o pessoal que estava lá cuidando da questão do som. E nos domingos subsequentes as pessoas começaram aos poucos a aparecer. Então a casa cheia que se viu naquela transmissão do culto de domingo pela manhã foi um movimento natural das pessoas e não um movimento forçado. A igreja, de fato, distribuiu máscaras e álcool gel para quem quisesse utilizar. E para quem não sabe também, talvez inclusive o próprio pastor Iago, além do prédio principal da igreja, que tem uma capacidade
para 3.500 pessoas, a igreja possui no campus um ginásio esportivo com capacidade para 1.000 pessoas. E ela montou também uma tenda bem ventilada num dos estacionamentos da igreja com a capacidade para 1.500 pessoas com distanciamento. Então, as pessoas que não se sentissem confortáveis de estar ali no prédio principal tinham a escolha de se sentarem em um desses espaços mais ventilados e com distanciamento. Os presbíteros orientaram também que quem mesmo assim não sentisse a vontade de vir para o campus, seja por idade, seja por condição de saúde frágil, continuasse assistindo da sua própria casa se a sua consciência assim exigisse. Então, chamar o pastor John MacArthur de turrão demonstra total desconhecimento da situação, total desconhecimento da pessoa dele e do seu temperamento, especialmente para quem não teve nenhum contato pessoal com ele. Em quarto lugar, Iago demonstra ignorância cultural ao dizer que o pastor John MacArthur enlouqueceu na sua leitura cultural. E ele reforça essa ignorância ao dizer, numa resposta nos seus stories no Instagram, que foi postada pelo Jonathan Leeman e pelo Mark Dever, que interagiram de forma respeitosa com o pastor John MacArthur. Iago cita Jonathan Leeman e Mark Dever como estando na mesma cultura. Ora, dizer que Washington, D.C., a capital, e Virgínia, que é o local vizinho ali onde estão as igrejas, Nine Marks, tem a mesma cultura da Califórnia, é a mesma coisa que dizer que o Ceará e o Rio Grande do Sul têm a mesma cultura só porque ambos os estados estão localizados dentro do Brasil. Não existe nos Estados Unidos um estado mais hostil à religião, especialmente aos valores judaico-cristãos, do que a Califórnia. O pastor John MacArthur e os seus presbíteros, vale reforçar isso novamente, sabem muito bem o contexto cultural e político no qual eles estão inseridos. Então, a decisão deles demonstra sensibilidade a esse contexto cultural e político. A decisão do Estado da Califórnia, na última proclamação do governador, não somente era por tempo indeterminado, como havia também a proibição das pessoas cantarem em celebrações religiosas que pudessem ser feitas ao ar livre, mesmo em espaços abertos. Havia movimentos do estado da Califórnia, e isso a diretoria da igreja sabia muito bem, como o cancelamento de eventos já em 2020, ainda em 2021, que indicavam pretensões do estado de prolongar essas restrições atuais até ao ano que vem. Então, para quem conhece o estado da Califórnia, sabe que é um pequeno milagre que ainda existam igrejas sérias e instituições de ensino cristãos na Califórnia. A própria Grace Community Church e as instituições de ensino ligadas a ela, como o The Masters Seminary e o The Masters University, já foram alvos de inúmeras tentativas de tornar os seus ministérios impraticáveis ao longo dos anos, não somente de agora. Em quinto lugar, Iago, assim como o próprio Leeman e o Mark Dever, fazem analogias que são impraticáveis, incabíveis ao criticarem o Manifesto dos Presbíteros, quando esse expõe as distintas esferas de autoridade entre a família, a igreja e o Estado. O Iago cita o assassinato e estupro como exemplos em que o Estado pode e deve intervir se estes acontecerem na esfera da igreja ou até mesmo na esfera da família. Leeman, na sua conversa com Mark Dever, cita códigos de segurança contra incêndios que as igrejas adotam seguindo recomendações do Estado. O problema é que estupro, assassinato ou ter incêndios não fazem parte da liturgia da igreja. A analogia é incabível por causa disso. Congregar-se e cantar fazem parte da liturgia da igreja. E quando o Estado ordena que não se congregue e que não se cante, ele está indo além da sua esfera de autoridade. Então, quando ele intervém em assassinato ou estupro, ele não vai além da sua esfera de autoridade e entra numa esfera de autoridade da igreja, porque não faz parte da autoridade da igreja o direito de ter estupro, assassinato ou de ter
incêndio. Então, as analogias não cabem nesse ponto. Em sexto lugar, a decisão dos presbíteros da Grace Community Church não afirma que a única resposta fiel às determinações do Estado é desobediência civil nos moldes do manifesto publicado pela Igreja. Iago parece implicar isso, e Lima e Dever, citado por eles no Instagram, compreenderam errado o manifesto. O próprio manifesto cita a declaração de fé da Igreja em destaque na sua publicação no site da Igreja e no Grace to You, que cada igreja local, através dos seus presbíteros e sua interpretação e aplicação da Escritura, deve ser o único juiz da medida e do método de cooperação com o governo. Ou seja, se a liderança da igreja, de uma igreja local, entende que em determinado momento, em determinado contexto, que deve seguir uma determinação do Estado, mesmo reconhecendo que essa determinação possa ir além da sua esfera de autoridade, o seguir essa determinação deve ser uma decisão da igreja e não do Estado. Mesmo quando a igreja decide na sua autonomia seguir, ela o faz na sua autonomia como uma forma de cooperação e não como uma forma de subserviência ao Estado. Da mesma forma, por outro lado, se a igreja, a liderança de uma determinada igreja local entende que em determinado momento e contexto ela não deve seguir a mesma determinação do Estado, reconhecendo que ela vai além dessa autoridade, o não seguir essa determinação é igualmente uma decisão que compete à igreja e deve ser avaliada localmente. Então, o manifesto não diz que a única atitude fiel de todas as igrejas em todo e qualquer contexto é a desobediência civil nos moldes do manifesto da Grace Community Church. A própria Grace Community Church tomou decisões diferentes em momentos diferentes da pandemia em relação às regulações do Estado. Então, nesse sentido, o pedido de apoio feito ao final do manifesto, de que todas as igrejas fiéis apoiem a decisão da Grace Community Church, é no sentido de respeitarem a decisão da Grace Community Church no seu contexto, ainda que quem apoia o manifesto tome uma decisão diferente da que a igreja tomou no seu próprio contexto. Então, não é que eles não estão pedindo que todos sigam eles na desobediência civil, mas que apoiem eles na sua decisão contextual de desobediência civil. Um dos presbíteros da igreja, inclusive, o pastor Mike Riccardi, postou esclarecimentos em cima, inclusive, desse ponto e do terceiro ponto que eu levantei acima a respeito da liberdade de consciência de membros individuais em relação a vir ou não para os cultos. Iago pode argumentar que a sua crítica foi baseada apenas num documento publicado pelos presbíteros. No entanto, quem faz uma crítica tão ferrenha como ele fez deve ter o cuidado motivado pelo amor cristão e pela sabedoria celestial de se informar melhor, de presumir o melhor, de não falar precipitadamente. Como o próprio Iago descreve, o canal dele, Dois Dedos de Teologia, diz assim: o nome Dois Dedos de Teologia sempre teve como objetivo evocar cautela e humildade. Duas coisas que faltaram nessa crítica desrespeitosa e mal informada à decisão da Grace Community Church. Ele tem o direito de discordar da decisão e talvez o tempo prove que a Grace Community Church estava errada e precise voltar atrás na sua decisão, mas também ele tem a responsabilidade como representante do nome de Cristo de fazê-lo com espírito de brandura e com integridade de informação. Eu espero que a acusação que ele fez de loucura e de infantilidade tenha sido apenas um arroubo temporário dele mesmo, da sua própria loucura temporária e infantilidade, e que ele venha atender à repreensão daqueles que estão perto dele, que o amam e querem vê-lo amadurecer mais no seu ministério. Que ele não venha assim inflar
com o apoio lisonjeiro de seguidores neófitos e acríticos. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então eu espero que esse vídeo chegue aos que estão ouvindo e talvez até o próprio Iago como feridas leais de alguém que o ama com um amor cristão e quer vê-lo amadurecer mais, ser bem sucedido no ministério que Deus lhe tem confiado. Espero, não pretendo de forma alguma abrir um debate com isso, não é da minha própria natureza abrir debates com isso. Se houver uma réplica, muito provavelmente não haverá uma tréplica da minha parte, só quis buscar informar os irmãos que ouviram a crítica dele, de que há um outro ponto de vista que talvez seja melhor colocado do que a forma como ele colocou. Muito obrigado pela sua atenção.